Ulisses reencontra o pai. Ulisses e os outros saíram da cidade e rapidamente chegaram à bela propriedade de Laertes. Era aí que tinha a casa, com um pórtico em toda a volta, debaixo do qual se sentavam, comiam e dormiam seus servos. Dentro da casa estava a anciã siciliana, que, com bondade, tratava do amo idoso no campo, longe da cidade. Aos servos e ao filho deu então Ulisses esta ordem: Entrem agora na casa. Irei à procura de meu pai, para ver se ele me reconhece com os olhos, ou se já não sabe quem sou, depois de tão longa ausência. Assim dizendo, deu aos servos as armas de guerra. Eles foram logo para dentro da casa. Ulisses pôs-se a caminho. Não viu ninguém no grande pomar, pois os servos tinham ido buscar pedras para o muro da vinha, e quem lhes mostrou o caminho foi um servo ancião. Porém encontrou o pai, só, na vinha bem cuidada, cavando em torno de uma videira. Vestia uma túnica imunda, remendada e encardida. Em torno das canelas tinha joelheiras de couro cozido, como proteção contra os arranhões. Calçava luvas, nas mãos por causa dos espinhos, e na cabeça tinha um gorro de pele de cabra, deixando assim, pelo aspecto miserável, que sua tristeza sobressaísse. Quando Ulisses viu o pai, desgastado pela idade e carregando o fardo da tristeza, deteve-se para chorar debaixo de uma alta pereira. Hesitou no espírito e no coração, se haveria de beijar e abraçar o pai, e contar-lhe tudo, como regressara para a terra-pátria, ou se primeiro o interrogaria para ver se ele ainda mantinha a mente ágil. Decidiu provocá-lo. Assim pensando, Ulisses aproximou-se do pai. Laertes tinha a cabeça baixa enquanto cavava em torno de uma videira e, aproximando-se assim, lhe disse o filho: Ancião, não lhe falta habilidade para tratar do pomar. Pelo contrário, seu cuidado é excelente, pois não há planta, figueira, vinha ou oliveira, pereira ou horta que aqui tenha falta de cuidados. Mas lhe direi outra coisa, porém peço-lhe que não se encolerize. Para você é que faltam os bons cuidados. Debate-se ao mesmo tempo com a triste velhice e está sujo e mal vestido. Não será de certo por sua preguiça que seu amo não cuide de você, mas por seu aspecto e estatura não me parece um servo. Parece antes um rei. Parece alguém que, depois de tomar banho e comer, dorme numa cama macia. Esse é o direito dos idosos. Diga-me agora você com verdade e sem rodeios. É servo de quem? De quem é o pomar que cultiva? Diga-me agora com clareza para que eu saiba se é Ítaca a terra a que cheguei, como me disse aquele homem mais adiante, que encontrei quando aqui vim. Mas ele não me parecia no seu perfeito juízo, visto que não era capaz de responder a tudo, nem de ouvir aquilo que eu dizia, quando o interroguei sobre um amigo, se está vivo ou se morreu. Para você direi o mesmo, portanto, preste atenção e ouça. Uma vez, hospedei um homem que chegara à minha terra-pátria, e nunca veio à minha casa outro estrangeiro que fosse recebido com mais amabilidade. Declarava ser originário de Ítaca. Dizia ainda que Laertes era seu pai. Levei-o para minha casa e ofereci-lhe hospitalidade, estimando-o com gentileza e dando-lhe tudo quanto em casa existia com abundância. E dei-lhe os presentes de hospitalidade que são devidos. Dei-lhe 7 talentos de ouro bem trabalhado, uma taça de prata para misturar vinho, cinzelada com flores, 7 capas de dobra única e outras tantas coxas e mantas, e igual número de túnicas. Respondeu-lhe então o pai com lágrimas nos olhos: Estrangeiro, na verdade chegou à terra pela qual pergunta, mas são homens insolentes e loucos que agora a possuem. Foi em vão que ofereceu esses presentes, dando com tal generosidade. Se o tivesse encontrado vivo em Ítaca, ele teria retribuído o que você ofereceu, com excelente hospitalidade, pois isso é devido a quem primeiro oferece. Mas há quantos anos recebeu em sua casa aquele hóspede infeliz, meu pobre filho? Ele que, longe dos familiares e da terra-pátria, talvez os peixes tenham comido no mar, ou então tenha se tornado presa em terra firme de feras, selvagens e aves de rapina, sem que a mãe o tenha vestido para o funeral, ou o pai,
nós que lhe demos a vida, sem que a esposa, a fiel Penélope, tenha chorado o marido, como é devido, depois de ter fechado seus olhos, pois essa é a honra devida aos mortos. E diga-me também isto com verdade, para que eu saiba. Quem é? De onde vem? Fale-me de seus pais e de sua cidade. Onde está ancorada a nau veloz que aqui o trouxe? Tudo lhe direi com verdade, mentiu Ulisses. Minha terra é Alibante. É lá que tenho meu palácio. Sou filho de Afidante, filho do soberano Polipemon. Chamo-me Epérito. Mas um deus me fez vaguear desde a Sicânia. Foi contra minha vontade que aqui cheguei. Minha nau está ancorada lá no campo, longe da cidade. Quanto a Ulisses, este é já o 5º ano desde que deixou minha casa e partiu de minha pátria, vítima do destino. No entanto, teve bons auspícios, aves que voaram do lado direito, auspícios com que me alegrei ao despedir-me com ele. Com que ele também se alegrou. No coração tínhamos a esperança de nos tornar a ver e de trocar presentes. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Laertes. Com ambas as mãos agarrou em terra misturada com cinza e atirou-a por cima da cabeça, gemendo incessantemente. Comoveu-se o coração de Ulisses, e nas narinas sentiu uma dor lancinante ao ver naquele estado o pai amado. Lançou-se a ele com beijos e abraços, e disse estas palavras: Eu mesmo sou aquele por quem pergunto ao pai. Cheguei no 20º ano à amada terra-pátria. Pare de se lamentar, tudo lhe direi, pois neste momento não há tempo a perder. Matei todos os pretendentes em nosso palácio, vingando assim os ultrajes cometidos e as más ações. Por sua vez, em resposta, lhe falou Laertes: Se na verdade é Ulisses, se é meu filho que aqui chega, dê-me um sinal inconfundível para que eu tenha certeza. Ulisses sorriu e disse: Com os olhos observe primeiro esta cicatriz, que me deixou um javali no Parnaso, quando lá fui. Você e minha mãe tinham me mandado para a casa de Autólico, o pai de minha mãe. Agora vou nomear para você as árvores que me deu no bem tratado pomar, quando eu ainda criança te seguia pelo jardim. Passamos por essas árvores. Você me disse os nomes e explicou como era cada uma. Deu-me 13 pereiras, 10 macieiras e 40 figueiras. Prometeu-me também 50 renques de cepas. Cada um amadurecia na época própria, com cachos de uvas de toda espécie, quando descessem do céu as estações de Zeus. Assim falou, e os joelhos e o coração do pai se enfraqueceram, tendo reconhecido os sinais inconfundíveis que lhe dera Ulisses. Atirou os braços em torno do filho, e Ulisses apanhou o pai nos braços, sentindo que estava prestes a desmaiar. Mas quando voltou a si, e o espírito voltou ao coração, mais uma vez tomou a palavra, respondendo deste modo: Zeus, pai, na verdade você. Os deuses estão no alto do Olimpo. Se, na realidade, os pretendentes pagaram o preço da insolência, mas tenho agora o terrível receio no espírito de que, depressa, todos os homens de Ítaca venham contra nós, tendo mandado notícia para toda parte. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Anime-se, pai. Não deixe que essas coisas o preocupem. Vamos agora até a casa, aqui perto do pomar. Lá dentro estão Telêmaco, o boieiro e o porqueiro. Mandei-os na frente para prepararem depressa o jantar. Assim falando, foram ambos até a bela edificação. E, quando entraram na casa, encontraram Telêmaco, o boieiro e o porqueiro, trinchando carne em abundância e misturando o vinho. Então a serva siciliana deu banho no magnânimo Laertes dentro da casa, ungindo-o em seguida com azeite. Sobre os ombros atirou uma bela capa. Aproximou-se Atena e aumentou os membros de Laertes, fez com que ele parecesse mais alto do que antes e mais musculoso. Quando saiu do banho, o filho espantou-se ao vê-lo, pois lhe parecia que o pai era semelhante aos imortais, e falando, dirigiu-lhe estas palavras: Ó pai, na verdade, um dos deuses que são, para sempre lhe deu uma beleza e uma estatura maravilhosa de ver. Quando os outros chegaram ao fim do esforço de preparar o jantar, sentaram-se de forma ordenada em cadeiras e tronos. Iam-se lançar a comida quando se aproximou o velho servo. Com ele vinham também os filhos.
estavam cansados do trabalho. Chamaram-os a mãe, a velha serva siciliana, que lhes dava a comida e tratava do ancião com bondade, desde que chegara à velhice. Quando eles viram Ulisses, reconheceram-no. Ficaram de pé na sala, dominados pelo espanto. Mas Ulisses falou-lhes com palavras doces. Ó ancião, sente-se para jantar, e vocês esqueçam agora seu espanto. Há muito que estamos aqui com fome, à espera do jantar, pois aguardávamos que vocês chegassem. Assim falou, e o velho servo correu para ele de braços abertos, pegou na mão de Ulisses e beijou-a no pulso. Do mesmo modo, os filhos do velho, em volta de Ulisses, brindaram-no com palavras e apertaram-lhe a mão. Sentaram-se depois de forma ordenada e assim se ocuparam com o jantar na casa de Laertes. Enquanto isso, o rumor, esse mensageiro, percorrera rapidamente a cidade com a notícia da morte dos pretendentes. Assim que a ouviram, os familiares acorreram de todas as direções com gemidos e lamentos, reunindo-se na frente do palácio de Ulisses. Cada um trouxe lá de dentro o corpo de seu familiar para lhe dar honras fúnebres, e os que em vida eram de outras cidades foram enviados para casa, transportados por barqueiros em naus. Depois, foram todos para o lugar da assembleia, entristecidos. Levantou-se Eupítes e dirigiu-lhes a palavra. Tinha no espírito uma dor inconsolável pelo filho, Antino, a quem Ulisses matara em primeiro lugar. Vertendo lágrimas, foi isto que lhes disse. Amigos, foi uma atrocidade o que aquele homem fez contra os homens de Ítaca. Muitos e valentes foram levados por ele nas naus para Troia, mas ele deixou que esses homens morressem. E agora outros matam em seu regresso. Antes que ele fuja para Pilos ou para Élide, apressemo-nos. De outro modo, teremos a vergonha agora e para sempre. Pois dessa desgraça ouvirão falar os vindouros, se não vingarmos a morte de nossos filhos e irmãos. De minha parte, nenhum prazer sentiria em estar vivo. Preferia morrer e juntar-me no Hades, aos mortos. Vamos agora. Não vão eles escapar-nos, atravessando o mar. Assim dizia enquanto chorava, e a compaixão dominou todos. Aproximaram-se então Médon e o poeta, vindos do palácio de Ulisses. Deixara-os já o sono. Colocaram-se de pé no meio do povo. De todos se apoderou o espanto. Declarou-lhes então Médon, bom conhecedor da prudência. Ouçam minhas palavras, homens de Ítaca. Não foi sem a ajuda dos deuses imortais que Ulisses planejou os atos cometidos. Eu mesmo vi um deus imperecível que se aproximou de Ulisses semelhante em tudo a Mentor. Como um deus imortal, apareceu ele a Ulisses, incitando-o. Depois irrompeu em fúria pela sala de banquetes, e os pretendentes caíram empilhados, uns em cima dos outros. Assim falou, e a todos dominou o pálido terror. Entre eles levantou então a voz o velho herói Aliterces, filho de Mastor. Só ele tinha a visão do passado e do futuro. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Ouçam agora, homens de Ítaca, o que tenho para lhes dizer. Devido à covardia de vocês, ó amigos, aconteceram essas coisas, pois não quiseram obedecer-me, nem a Mentor, quando lhes dissemos para pôr fim à loucura de seus filhos, que praticaram atos de monstruosa vergonha, dissipando a riqueza e desonrando a esposa de um homem nobre. Diziam que ele não regressaria. Faça-se agora assim, e obedeçam àquilo que lhes digo. Não partamos. Não vá nenhum de nós sofrer pela própria culpa. Assim falou, mas levantaram-se com grande alarido mais da metade deles. Os outros ficaram sentados, pois não lhes agradara ao espírito o discurso, e preferiam o que dissera Eupítes. Precipitaram-se para as armas. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, reuniram-se na frente da cidade de amplas ruas. Era Eupítes, em sua loucura, que os comandava, pois pensava vingar a morte do filho. Mas outra era a intenção dos deuses. No alto Olimpo,
Zeus, pai dos deuses e dos homens, falava a deusa Atena. Veja como os mortais acusam os deuses. De nós, dizem, provêm as desgraças, quando são eles, por sua violência e injustiça, que sofrem mais do que deviam. Atena sorriu e perguntou: que intenção esconde na mente? Imporá em Ítaca a guerra terrível e o barulho horrendo do combate, ou pensa estabelecer entre eles a concórdia? Em resposta à filha, falou Zeus, que comanda as nuvens. Minha filha, por que me pergunta tal coisa? Não foi você que tomou a decisão de que Ulisses se vingaria dos pretendentes em sua chegada? Faça como quiser, mas lhe direi o que é devido. Agora que Ulisses se vingou dos pretendentes, que todos jurem com solenidade que será sempre ele o rei. De nossa parte, traremos o esquecimento do assassinato dos filhos e dos irmãos, que voltem todos a se estimarem como antes, e que a abundância e a paz imperem em Ítaca. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir, e ela lançou-se veloz, dos píncaros do Olimpo, para estabelecer a paz e a concórdia entre todos os homens de Ítaca. Pós-fácil. A ideia de adaptar a Odisseia de Homero para leitores jovens partiu de uma situação muito concreta. O convite que me foi endereçado por 2 escolas de ensino médio da Grande Lisboa para falar aos alunos de Homero e da Guerra de Troia. Percebi durante as conferências que minha tradução integral dos poemas homéricos não era apropriada para um público constituído por jovens. Era necessário adaptar o texto para que ele surgisse a seus ouvidos com mais vida, menos redundâncias e menos contradições internas. O fato de a tradução integral ser em verso, necessidade absoluta para um público universitário para possibilitar uma consulta rigorosa, também não pareceu agradar especialmente aos jovens que eu tinha em minha frente, todos eles fanáticos leitores da saga Harry Potter. Enquanto eu ia exemplificando passos nas conferências, ia alterando na leitura o texto que tinha diante dos olhos, para não perder a atenção de meus ouvintes. No fundo, não estava fazendo nada muito diferente daquilo que faziam os próprios poetas épicos na Grécia, cujo êxito dependia de sua capacidade para conquistar um auditório. Então surgiu a ideia de proporcionar a jovens de todas as idades uma Odisseia em prosa. O projeto ganhou outra dimensão com a possibilidade de termos desenhos de Richard Deluc, inspirados em vasos gregos, um artista cuja obra admiro há muitos anos e cuja visão estética da Grécia coincide perfeitamente com a minha. Pondo mãos à obra, que fiz então concretamente? Suprimi muitas das redundâncias e repetições já criticadas desde a antiguidade. Suprimi quase todos os epítetos formulaicos, que só funcionam numa tradução em verso. Suprimi algum material de autenticidade duvidosa, como o catálogo das mulheres no canto 11, a chamada catábase do canto 24. Suprimi também parte do material com que, nas longas falas das personagens, o texto é amplificado de modo cansativo e não pertinente para a narração. Embora com pequenos desvios pontuais, posso dizer que mantive uma linha narrativa colada à Odisseia original. Há muitos momentos em que o leitor encontra aqui blocos inteiros de tradução exata do original homérico. Acrescentei de minha lavra o que me pareceu necessário para que o livro funcionasse em prosa para um público jovem, mas esforcei-me sempre por me ater o mais possível às próprias palavras de Homero. No português utilizado procurei a simplicidade, mas achei antipedagógico infantilizar o vocabulário e as estruturas frásicas. Penso que é um dever de todos nós estimular nos mais jovens o gosto e a competência linguística na língua portuguesa. Se, ao mesmo tempo, esta leitura fizer nascer a curiosidade pela antiguidade clássica, ficarei plenamente realizado e satisfeito. Frederico Lourenço.